Olá, continuando o último vídeo sobre armazenamento local, hoje eu vou mostrar alguns comandos utilizados nesse tipo de banco. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou ficar explicando sobre estilização e nem algumas funções de JavaScript que eu utilizei. Eu vou deixar o download na descrição do vídeo, aí vocês podem baixar e tirar suas dúvidas. Na última videoaula a gente chegou até essa etapa, a gente criou uma conexão com o banco de dados e a gente também inseriu uma nova tabela dentro dele. Como vamos trabalhar com eventos em cima de input, buttons, a gente precisa primeiro fazer uma função que, quando carregada, ela sim atribui esses eventos ao elemento. Funciona da seguinte forma: window.add_event_listener, a gente diz que o primeiro parâmetro vai ser load e depois vem a nossa função de quando carregado. E a gente coloca já. E a gente vai inserir os nossos comandos dentro dessa função carregado. Vamos iniciar então com a função salvar. Ela vai funcionar da seguinte forma: depois de digitar dados aqui, a gente pode clicar no botão salvar e inserir essas informações na nossa tabela. Vamos criar uma função salvar. E o que vamos precisar? Vamos precisar dos dados inseridos naqueles campos. Então a gente vai fazer um document.getElementID e vamos selecionar aqueles campos pelo seu ID. Lembrando, o ID é aquele que a gente colocou na hora que a gente criou o nosso formulário no nosso HTML. No meu caso vai ser field name, field pass, field mail. Então, field name, e o que a gente quer nesse campo é o valor, value. A gente vai setar esse valor a uma variável. Eu vou chamar a variável de nome. E agora a gente vai continuar criando uma variável para a senha. E o meu campo é o field pass. E uma variável para o e-mail, field mail. Aqui a gente conseguiu pegar já os valores inseridos naquele campus HTML. Depois então de receber esses valores, vamos iniciar uma transição. Vamos chamar então db.transaction e vamos iniciar a função. A gente agora vai então inserir esses valores dentro da nossa tabela da seguinte forma: iniciamos uma transição e agora a gente executa um comando. Neste caso vai ser o insert into, na minha tabela myTable, os valores nome, senha e e-mail. Lembrando, o ID ele está com primary key, então ele já é auto-incremente. Então vamos lá: nome, senha e e-mail. Agora os valores, que serão os valores setados nessas variáveis. Tem duas formas da gente passar esses valores. Uma, a gente pode inserir a variável na linha, da seguinte forma. E a outra forma ficaria assim: a gente colocaria ponto de interrogação para simular esses valores e passaríamos em sequência, assim, nome, senha, e-mail. Eles seriam substituídos. O primeiro ponto de interrogação seria o nome, o segundo a senha e o terceiro o e-mail. Lembrando, se a gente trocar as posições aqui, o primeiro ponto de interrogação seria a senha, o segundo o nome e o terceiro o e-mail. E isso não seria legal porque a gente pediu para inserir os valores nessa sequência. Desta forma, a gente já consegue inserir valores na nossa tabela. Mas quando que essa função vai ser chamada? Quando a gente clicar no botão salvar. Vamos adicionar então um evento ao nosso botão. O ID do botão é o que a gente utilizou no nosso formulário HTML. No meu caso é btn salvar. O evento vai ser um evento de clique. Então a gente usa o dd_event_listener, clique. E quando clicar no botão salvar, chama a função salvar. Vamos então testar a nossa função. Inserir um nome, uma senha e um e-mail.
Clicando no botão salvar, a gente chama a função. No inspetor de elemento, resources, está aqui a minha tabela, my table, e aqui está os campos, o nome, a senha e o e-mail inserido. Agora vamos apresentar esses valores ao usuário. Vamos então selecionar esses valores e inserir nessa tabela, da seguinte forma. O que vamos fazer na verdade? Vamos pegar os valores, transformá-los em células e inserirmos dentro da nossa tabela, dentro do Tbor. Eu até dei um ID para ele, para a gente ficar mais fácil de manipular. Vamos criar então uma função chamada mostrar. Selecionamos então o nosso Tbor. Eu vou setar ali uma variável e vamos setar ele. Vamos passar então uma transição. Lembrando, toda vez que a gente for passar um comando, a gente sempre precisa iniciar então uma transição. O nosso comando vai ser o select. Ele vai funcionar da seguinte forma: select tudo da tabela myTable. O próximo parâmetro seria os colchetes, no caso se a gente quisesse passar algum valor, e depois a função com dois parâmetros. Um deles é o valor de transição e o outro é o resultado do nosso select. O que importa para nós é o resultado. Ele vem da seguinte forma: um objeto com várias linhas, e cada linha dessa significa uma linha da nossa tabela. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma variável chamada rows, receber o resultado ponto rows, que significam as linhas selecionadas da nossa tabela, que nesse caso toda. Essa inserção de linhas na nossa tabela poderia ser feita de diversas formas. Eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu vou criar uma variável chamada tr, vou setar uma string vazia para ela e vou iniciar um looping. Esse looping vai varrer todo o nosso resultado. Então, para cada linha dele, uma nova linha vai ser inserida na nossa tabela. A gente vai fazer então como condição rows.length, que significa cada linha desse resultado. Então, dentro deste loop, a gente vai criar cada linha no formato HTML mesmo. A gente vai usar então a variável tr, ela vai receber a nossa tr tag. Depois de criada a linha, a gente vai inserir as colunas. A primeira coluna vai ser o nome, então é td. E a gente vai inserir da seguinte forma o nome. A gente vai inserir rows, que é nosso resultado de select. A linha referente ao nosso loop. Ponto, o atributo que a gente quer, que é o nome. Simples. A mesma coisa serve para a senha e o e-mail. Depois, então é só concluir fechando a nossa linha. Só para concluir, esse nome, sem e-mail, são as colunas de quando a gente criou a nossa tabela. Nome, senha e e-mail. E a gente está usando mais igual para a gente não perder essa string. Isso tudo está se unindo e se tornando uma string gigante. Depois de todo o looping feito, toda a variável resultado percorrida, a gente tem uma string com todos esses valores. Essa string está armazenada dentro desse tr. A gente precisa inserir esse tr na nossa tabela. A gente vai fazer então, depois do for, table, que é aquele nosso tbor register, ponto, inner HTML, e ele vai receber o tr contendo a nossa string com todas as informações. Então, para concluir essa parte, quando que a nossa função mostrar vai ser chamada? Sempre quando a gente salvar algum elemento e também quando a gente iniciar o nosso projeto, porque mesmo que ele seja finalizado, o computador desligado, os dados vão estar lá no armazenamento local. Vamos ver então como fica o nosso select. Clique no botão salvar e aqui está a nossa linha. Vou fazer isso de novo
e mais uma linha seguida, e assim por diante. E eu vou atualizar a nossa página, e ó, como a gente colocou o botão mostrar sempre quando for carregado este projeto, já vem os nossos dados selecionados da tabela. Vamos então agora modificar algum desses valores. Quando a gente selecionar alguma das linhas, vamos alterar os dados e atualizar a nossa tabela. Vamos criar uma função então chamada atualizar. Para essa função funcionar, a gente vai ter que fazer algumas modificações no código criado até aqui. Uma delas é ter um input type hiding no seu HTML com ID, eu vou chamar de field ID, e um valor, pode deixar em branco. O que esse campo hiding vai significar para nós? Ele vai significar o ID do nosso registro. Quando o valor for em branco, vai ser um novo registro, e quando tiver algum valor, vai ser a atualização de algum registro da nossa tabela. Então, como vai funcionar essa condição no nosso código? Primeiro, a gente vai precisar pegar o ID, como a gente fez com os outros campos. Então, é var ID, vamos setar para essa variável o documento.getElement. O nome lá é field ID.valor. Se tiver algum valor, vai trazer esse registro. Se não, ele vai trazer em branco. Então, a gente vai utilizar isso para fazer a condição. Condição que vai aqui dentro do nosso transition e vai funcionar da seguinte forma: se tiver um ID, executa este código que vamos já inserir. Se não, insere um novo registro. O que vai ser o novo código? Vai ser uma atualização. Então, quando tiver um valor no nosso ID, a gente vai ter que fazer um update na nossa tabela. Vamos fazer o update, isso significa que a gente está atualizando a nossa tabela, não inserindo um novo registro. Vai ficar mais claro quando a gente iniciar a nossa função de atualizar. Mas para a gente iniciar ela, é legal já estar com tudo concluído aqui nas partes anteriores para ficar mais fácil de entender ela. Nosso update ele está ficando parecido com o nosso inserir. Da mesma forma, a gente vai ter que utilizar os pontos de interrogação, que vai significando os valores que a gente quer passar. A única diferença é que a gente vai utilizar uma condição no nosso comando SQL, que é o where, que é quando o ID for igual. O que isso significa? Atualiza os valores nome, senha e e-mail quando o ID na nossa tabela, no nosso armazenamento local, tiver o ID que a gente vai passar aqui, no caso este. Completando então, vamos passar as variáveis na ordem nome, senha, e-mail e ID. Relembrando, como é na ordem, então é o nome, senha, e-mail e o ID. Então aqui na nossa função mostrar, a gente cria na primeira TD, no caso do nome, um evento de clique, que quando clicar, a gente vai chamar a função atualizar, que vai passar os valores daquela linha para os campos de input de texto, e o input hiding recebe o ID para nós atualizar esses valores. Vai ficar mais claro na hora que a gente começar a função atualizar. OnClick, atualizar. E para finalizar essa parte, o atualizar, ela vai precisar saber o ID da nossa linha. E como é que a gente vai passar o ID? Por parâmetro. Então vai ser atualizar. A gente pode fazer assim. Como a gente passou o nome, a senha, o e-mail, a gente vai passar então o ID por esse campo. Simples. Então aqui na nossa função atualizar, a gente só precisa fazer com que ela receba um parâmetro, no caso ID. Então vamos iniciar a função atualizar. A gente vai primeiro então setar todos os campos que a gente tem lá para uma variável. Vamos iniciar então com o ID e vamos fazer isso para os outros campos também, o nome, a senha e o e-mail.
Então, depois de setar os campos para variáveis, a gente já pode dizer então que a variável ID, no caso, o campo ID, vai receber no seu valor o ID enviado pelo onClick, o ID de registro daquela linha na nossa tabela. Então a gente pode fazer assim. Então aquele input hidden que estava vazio, agora tem um registro e quer dizer que a gente vai precisar fazer um update e não inserir um novo registro. Agora podemos iniciar uma nova transição, db.transaction, e a mesma coisa de sempre. É aquilo, sempre quando a gente for passar um novo comando, a gente sempre precisa abrir uma transição com o banco. Então o que será feito nessa transição? Vai ser mais um select, certo? E nesse select a gente vai utilizar os campos recebidos, o resultado, para preencher os campos de input que estão vazios lá no nosso código. Então seleciona tudo, from my table, daí vai ter uma condição, que é quando o ID for igual ao ID que a gente enviar. Dessa vez vamos enviar um valor, que vai ser o nosso ID, underline ID, aquele que a gente recebeu no onClick. Concluindo então, function, e a gente recebe a transição e o resultado como valores dessa nossa função. Como antes, criamos a nossa variável rows, recebeu o resultado.rows, e só que dessa vez a gente não vai precisar fazer o looping, porque como a gente fez uma condição no nosso select, sendo pelo ID, a gente só vai ter um resultado. Apenas temos um ID por registro, então vai ser apenas um resultado. Então já podemos fazer aqui, ó, selecionar direto a primeira linha, que vai ser no caso a única. Agora então vamos pegar nossos campos, vamos dar um novo valor para eles, que por enquanto está vazio, para o valor nome, rows.name, e assim por diante, para o password, a senha, e por e-mail, o e-mail. Então, setados os valores, a gente terminou essa parte de atualizar os dados. Agora então podemos selecionar uma linha e modificar o valor delas, assim, atualizar o valor. Vamos substituir por qualquer coisa aqui, só para mostrar como está funcionando. A gente clica em salvar e atualiza os valores. Podemos fazer isso com qualquer linha. É algo bem prático e pode ser utilizado em diversas aplicações, não só em formulário, mas também podemos usar em jogos ou podemos usar em sistemas, qualquer aplicação. O armazenamento local ele é bastante importante. Então, para finalizar nosso projeto, eu habilitei aqui um botão chamado deletar, e quando a gente selecionar uma dessas linhas, a gente vai poder deletar elas. Vamos então iniciar nossa função deletar. Eu acho que é a função mais simples de todas, já que a gente já tem tudo preparado para receber essa função. O que ela vai fazer? A gente vai pegar o ID do elemento. Quando a gente clica na função atualizar, a gente coloca o ID no input hidden lá. Então a gente só vai precisar pegar o valor dele e mandar um comando SQL para deletar esse registro. Iniciamos a nossa conexão com o banco de dados. E vamos passar o seguinte comando: tx.execute.sql delete da minha tabela my table quando o nosso ID for enviado, que vai ser o ID que a gente pegou ali, o valor. Então ficou da seguinte forma: quando clicamos aqui, chama a função atualizar, mas em vez de a gente salvar ou alterar um dado, a gente clica em deletar e deleta o registro. Então, esse é o nosso projeto. Podemos inserir dados, podemos atualizar os dados e podemos deletar os dados. Lembrando, então vou deixar o download deste projeto aqui na descrição, e assim vocês podem tirar algumas dúvidas que ficaram.